Graça e paz, queridos. Bom estarmos juntos para louvar e celebrar ao Senhor. E isso é uma manifestação que deve ser natural do nosso coração, mesmo a gente talvez não tendo uma vida tão plena, mesmo talvez a gente tendo algumas dificuldades, alguns problemas, algumas enfermidades, alguns desafios, não é, que são naturais dessa vida, mas faz parte da natureza cristã adorar a Deus, faz parte da natureza cristã reconhecer a Deus e reconhecer os cuidados e a proteção de Deus também sobre a nossa vida. E esse fato dessa natureza de reconhecimento, ela é tão importante que quando a gente se adapta à ideia correta de que todas as coisas vêm do Senhor e que não há motivos de fato para que a gente fuja do Senhor ou negue ao Senhor, a gente vai descobrindo de que os desafios da vida e as soluções da vida, todas elas vêm do mesmo lugar. Todas elas partem e todas elas cumprem um propósito, um ideal de Deus, que nenhum de nós fazemos ou somos alguma coisa se de Deus ou se Deus não permitir que isso aconteça, apesar de eu não gostar muito do termo de permissão, porque dá muita ideia de que Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, não é? E na verdade Deus nos responsabiliza por aquilo que a gente quer fazer e por aquilo que é a inclinação do nosso coração. Mas tudo que Deus estabelece, tudo que Deus planeja e todas as razões que Deus tem para nos manter vivos é exatamente para que isso seja cumprido à sua vontade. E aí nós temos uma grande dificuldade, não é? Porque a gente passou muitos anos ouvindo falar de um Deus que só é Deus quando as coisas são boas, quando a gente tem uma situação de livramento para contar, quando a gente tem uma bênção, né, que ganhou, que recebeu, que conquistou para contar. Mas, via de regra, a gente não consegue olhar para um Deus de justiça e que a justiça de Deus, de vez em quando, nos coloca diante de problemas, de desafios, de dificuldades e, literalmente, nos coloca inimigos contra a gente para que a gente possa naturalmente reconhecer a bondade dele, o cuidado dele, mas também, naturalmente, a gente poder enfrentar os problemas sabendo de que eles só durarão, só resistirão ou só prevalecerão no sentido, né, de tempo até onde Deus permitir que isso se faça. A gente vai encontrar na Bíblia de que Deus sempre usou os meios naturais da vida humana, da situação e circunstância humana, para provar o quanto de fato nós acreditamos no seu poder, o quanto de fato nós acreditamos que ele é poderoso e de que nós só precisamos dele. Só precisamos dele. E o texto de Isaías que a gente vai ler hoje, o capítulo 8, você já pode abrir aí, vai exatamente nos levar à mentalidade de que nem tudo de mal que acontece na nossa vida, ou o mal que acontece na nossa vida, ou os desafios, os inimigos, as lutas que chegam à nossa vida, elas não partem do nada, elas não são um reflexo só porque a gente é pecador, então a culpa é tudo do pecado, mas a gente vai observar que em determinadas circunstâncias, nós somos colocados à prova pelo próprio Deus para ver o quanto a gente de fato confia nele e o quanto de fato a gente consegue acreditar no seu poder e no seu senhorio. E o capítulo de Isaías, o 8, e nós vamos ler o 9 aí também, uma parte do 9 até o verso de número 7, nós vamos ver uma continuação exatamente do que o livro de Isaías vem se propor a fazer. Qual é o conteúdo de Isaías? Deus está aborrecido com o seu povo por causa do seu pecado, não é? E são muitos pecados, a gente viu isso do capítulo 1 até o capítulo 5, que vai da idolatria, da imoralidade, que vai da corrupção, não é? Política ali mesmo, ativa, na questão do trato, no desprezo ao outro, não é? Abandonar órfãos e viúvos necessitados, ou seja, não tinha nada de ação social.
vai mostrar que Deus então se contraria contra este povo e Deus então envia inimigos para destruir esse mesmo povo e depois Deus destrói esse mesmo inimigo que ele levantou para destruir o seu povo. Ou seja, né, numa linguagem assim bem popular, Deus castiga o seu povo trazendo inimigos e depois Deus castiga os mesmos inimigos que ele mandou castigar o seu povo. E por que Deus faz isso? Exatamente porque a justiça de Deus, ela não pode ser corrompida, alterada, e Deus não é injusto quando ele manda castigo e quando ele castiga o mal que nos castigou. Isso é meio uma crise para a gente, para a vida humana, mas é exatamente o que o texto vai mostrar. Olha lá a leitura que eu faço e você acompanha aí. Isaías 8 até o verso 7 do capítulo 9. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maer Sassal Hasbazar. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jerebequias. Então tive relações com a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Sassal Hasbaz. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e está se derretendo de medo muito de Rezim e do filho de Ramás, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos os povos e serão despedaçados. Dê ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não tema aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele a quem vocês devem temer. É dele que vem ou que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guardai bem o testemunho e sele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consulte os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem, segundo estas palavras, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, endurecendo-se, amaldiçoam o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra
E eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornarão gloriosas o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram em ti, como se alegra no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com o seu guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue será queimada. Será de pasto para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Só até aí o verso 7 do capítulo 9. O que a gente então encontra aqui, e a gente precisa relembrar o contexto histórico. A Síria e Israel se juntaram para guerrear e para destruir Judá. Judá e Israel são filhos de Abraão, não é? A descendência de Jacó, na verdade, e essas tribos, logo após a queda de Salomão, ou a morte de Salomão, esse reino ele se divide. Então, 10 tribos ocupam o norte e 2 tribos ocupam o sul. Então, a gente conhece aí a tribo do norte, o povo de Israel, e a tribo do sul, o povo de Judá. E por alguma razão, o povo de Israel, que era uma tribo maior, né, eram 10 tribos, eles resolvem se juntar com a Síria, um povo pagão, para guerrearem contra Judá. Então, mesmo Judá sendo apenas 2 tribos, de alguma maneira, o povo de Israel, as 10 tribos, não tinha tanta força para poder destruir Judá, e havia inimizade entre esses irmãos. E quando então Acaz, que aqui era o rei de Judá, né, está no período de Judá, e Isaías profetiza para o povo de Judá. É importante a gente sempre lembrar disso. Isaías então é enviado por Deus e diz a Acaz: Acaz, não precisa ter medo, porque o povo que está vindo contra você, a Síria e Israel, não vai de fato destruir vocês. Mas o destruir que Deus se refere aqui é de exterminar o povo de Judá. Eles não iam fazer isso. Mas nesse avante da Síria e Israel, foram mortos 120 mil homens poderosos, homens de batalha e homens de influência. Foi morto o sacerdote, foi morto o filho de Acaz e foi morto o comandante de guerra de Acaz, né, o chefe da guarda de Acaz. Então Acaz se sentiu fragilizado, e Acaz, então, resolveu fazer aliança com a Assíria. A Síria é diferente da Síria, tá? São países diferentes. A Síria também era pagã e era mais poderosa do que Israel, do que Judá e do que a própria Síria junto, né? A Síria, naquela época, era considerado um país de poder de guerra muito maior do que os outros. E então, Acaz se une ao outro povo pagão. Acaz não era um bom rei, era um rei mau. Nem nos dias de angústia ele se dobrou diante de Deus. E nós vimos lá no capítulo 7 que nem quando Deus quer estender misericórdia a Acaz, Acaz não aceita a misericórdia de Deus. Se nega a receber o sinal de Deus de cuidado, de amor, de misericórdia, de zelo e de proteção. Então o que Deus diz a Acaz? Acaz, você não vai ser destruído de fato, mas a Síria com quem você se juntou, se aliançou, ela cedo ou tarde vai vir destruir não só você,
mas vai destruir inclusive seus irmãos. Inclusive a nação inteira de Israel, a Síria vai destruir todos vocês, todas as cidades de vocês, e vocês vão ser escravos dos inimigos de vocês. E Deus então cumpre isso, e Isaías é quem tem que profetizar, dizer, falar aos filhos de Israel, ou aos filhos de Judá, mais especificamente, que ele fala com esse povo de Judá, de que Deus estava então levantando os inimigos, e os inimigos viriam com crueldade mesmo. Eles viriam para exterminar sem dó e sem piedade todo o povo de Israel, inclusive o povo de Judá. Na ideia histórica aqui, Deus estava dizendo então a Judá que aquele seu amigo de momento com quem ele fez aliança seria o seu maior e mais terrível inimigo, mostrando de que Deus é soberano para transformar amigos em inimigos e para mostrar de que se alguém precisa de um protetor, de um misericordioso, de um gracioso, de alguém que é forte na batalha, esse alguém não é uma nação, um rei pagão, mas é o próprio Deus. E essa é a mensagem que a gente continua vendo aqui. Então, se você reler com cuidado aí, não é? E eu não vou repetir a leitura, você vai ver que Deus dá uma ordem bem interessante a Isaías. Assim, Isaías, faça um outdoor, faça uma placa, e nessa placa coloque o nome do seu filho. Lembra lá? Um filho vai nascer de uma virgem. A figura acontece já que de imediato, literalmente, que é um filho de Isaías. E Isaías, então, relata aqui que ele faz o outdoor, chama duas testemunhas, né? Um sacerdote e Urias e Zacarias, chama eles como testemunha, e de repente ele então, verso 2, ele tem relação sexual com a sua esposa. A profetisa aqui, a linguagem grega se refere à mulher do profeta, não é? Não é que ela tinha o papel de profetisa, mas profetisa aqui significa a mulher do profeta, a mulher de Isaías. Os estudiosos dizem que essa mulher seria a segunda, a primeira teria morrido, não é? Que é o filho citado lá atrás, no capítulo 7. E ela então tem um filho, e esse filho recebe o nome do qual Deus mandou com que ele colocasse, que está aí no verso de número 2, não é? E depois ele se repete mais à frente, que é Maer Salal Hasbaz. É a expressão hebraica que significa rápido despojo, presa segura. O que significa isso na linguagem deles? Significa dizer de que eles seriam despojados, mas que rapidamente também seriam acolhidos e seriam protegidos. Essa é a linguagem, né, que normalmente a gente usa, a linguagem poética. A gente não, eles usavam uma linguagem poética para significar isso. Eles seriam destruídos, seriam tirados, né, porque despojo significa que o inimigo vem, destrói tudo, mata pessoas e pega as riquezas para ele. Isso é despojo. Então, vão vir tirar o seu despojo, mas você também terá uma recuperação rápida. Então, na linguagem aqui, e a gente vai ver esse contexto, seria: vocês serão destruídos, mas Deus vai proteger vocês de alguma maneira, de alguma forma, serão protegidos por Deus. Então, Isaías é chamado para fazer essa profecia e simbolizar isso com seus filhos. Se você ler mais adiante do texto, você vai ver de que, verso 18 do capítulo 8, Isaías diz isso: eis aqui os filhos que o Senhor me deu como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então ele está falando de que os seus filhos eram um símbolo, não é? Os nomes dados a eles eram um símbolo, significado daquilo que Deus haveria de fazer sobre eles. E o que Deus iria fazer aqui de imediato, do verso 1 até o verso de número 8 do capítulo 8, Deus está dizendo: olha, eu vou destruir todos vocês. A Síria virá com tanto poder. E aí a linguagem não é muito utilizada, figurada no Antigo Testamento. Olha como Deus diz aí, olha, verso de número 3, antes que essa criança saiba, verso 4, perdão, antes que essa criança saiba falar papai e mamãe, ou seja, não vai durar muito tempo. A criança nasceu, aí 1 ano e meio, 2 anos, né, que a criança começa
a aprender a falar por aí. Quando a criança, antes que ela comece a falar, chamar por papai e por mamãe, vocês serão invadidos e serão destruídos. E a linguagem, ela é muito forte para quem conhece, entende a linguagem. Aquele povo sabia a dimensão disso aqui. Verso 6 em diante. Visto que o povo desprezou as águas de Siloé, não é? As águas que Deus mandou para guardá-los, para dar vitalidade a eles, que correm brandamente, que se derrete no meio de Rezim e o filho de Ramalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles águas do Eufrates. A água de Eufrates se refere a um rio, talvez um dos maiores rios que a gente já viu lá. Inclusive, esse rio Eufrates é citado lá no Gênesis, né? Lembra disso? O rio Eufrates, ele tem seus braços, Pison, etc. Esse rio virá de maneira forte e impetuosa, verso 7. Isto é, este rio, a linguagem figurada para o rio, é o rei da Síria. E o que o rei da Síria vai fazer na linguagem de um rio? Ele vai vir de forma impetuosa, ele vai encher todos os canais, e os canais vão transbordar de água. Essas águas vão invadir as cidades, vão alagar as ruas, vão destruir tudo, de tal forma que não vai sobrar nada, nem em Judá, nada em Israel. Nada em Israel. Então Deus vai destruir a morada e as cidades das 12 tribos de Israel, de forma poderosa, à semelhança de uma grande inundação, de uma grande corrente de rios. Deus vai derrubar tudo. E aí o final do verso 8 tem um texto interessante que a gente precisa guardar ele aqui agora, para mais na frente a gente levar ele. O verso 8, o finalzinho, diz aí: as suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Ó Emanuel. Emanuel é uma expressão hebraica para que significa Deus conosco, Deus está com a gente. Não é? Então, guarda essa aí. Versos 9 até o final do capítulo 8, aí, vai até o verso 22, a gente então vai perceber de que depois do anúncio da destruição total do povo, Deus então diz assim: olha, ainda que vocês sejam todos destruídos e serão todos destruídos, eu vou continuar sendo o Senhor. Percebeu? A Síria vai ser enviada por mim para destruir vocês, mas mesmo assim eu vou continuar sendo o Senhor. Eu não vou mudar. Eu não vou deixar de ser o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu não vou continuar sendo o pai de Davi, o amigo de Abraão. Eu não vou deixar de ser o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Eu não vou deixar de ser. Mas vocês serão destruídos e eu vou continuar aqui. O que Deus diz aqui então? O que Deus mostra, e é bem claro, e diz assim: olha, vocês estão sabendo do que vai acontecer. Então não adianta vocês se armarem, se protegerem, criar estratégia para fugir, criar meios de escapar, porque ninguém vai escapar do rei da Síria, porque eu não vou deixar. Imagine o nó que não dá na cabeça desse povo ouvindo isso, e talvez na sua de você também ouvir isso. De Deus mostrar que vai enviar um grande exército, a nação mais poderosa de batalha, para destruir o seu povo, e Deus diz assim: olha, eu vou estar junto com vocês. Mas como a gente pode ter Deus perto da gente se a gente vai perder a batalha? Se grande parte do nosso povo vai morrer, se as nossas casas vão ser destruídas. E Deus ainda diz assim: não adianta vocês se prepararem, se defenderem, criar estratégia, criar projetos para fugirem, porque não vão poder fugir. Como a gente consegue olhar para um Deus desse e depois dizer que ele é um Deus de amor? Um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Um Deus que mandou a sua salvação, mandou o seu filho para morrer na cruz para nos salvar. Aquele povo começou a pensar nisso, sem sombra de dúvidas. Será que realmente Deus vai destruir aquela semente, aquele povo que ele plantou lá de Abraão e que prometeu a Abraão que esse povo seria uma grande nação, que iria ocupar o mundo inteiro, e eles seriam tão grandes, tão prósperos,
que se olhar as estrelas do céu e pegar a areia do mar, eles seriam muito maiores do que tudo isso, do que esses elementos. Como agora Deus diz que vai destruir, e de forma tão absoluta que nem adianta fazer projeto nenhum. E aí Deus diz então a eles de que ele é o grande Emanuel, que a sua mão forte vai mostrar àquele povo quem ele é. E aí, veja aí, verso de número 12, Deus então diz assim a Isaías, olha que interessante, verso 12, diz assim, Isaías, se esse povo vier com a conversinha de que tudo isso é conspiração, se esse povo vier com a conversinha dizendo assim, não, olha, vamos fazer aqui um acordo, vamos ver o que é que a gente faz, a gente, né, aquela conversinha mole que todo mundo que vai ser castigado tem, não, ó, desculpa, eu não faço mais, foi sem querer e tal. A expressão conspiração aqui significa isso. Se eles tentarem aí ajeitar, fazer uma política, não é, de boa vizinhança, aí para que você possa interceder, para que você possa resolver isso aí, não aceite acordo nenhum com eles. Olha a tarefa dura do profeta, de dizer aos seus próprios irmãos, seu próprio povo, de que Deus não aceita perdão, não aceita confissão de pecados, não aceita arrependimento. Naquele momento, não. Deus não ia aceitar nenhum tipo de se fazer de pobres coitados ou de pecadores que precisavam de uma graça de um Deus grandioso. Imagine você receber alguém, só visualiza aí, alguém chegar desesperado para você, que cometeu um erro, que precisa de ajuda, que precisa de socorro, e Deus diz assim a você, diga a ele que não tem perdão para ele. Diga a ele que não tem favor, não tem misericórdia, não tem consolo, não tem amparo. Ele vai ter mesmo que sofrer. É isso que eu quero que ele sinta, que ele tem. Isaías teve que dizer isso ao seu povo. Isaías foi recomendado por Deus de não aceitar outra conversa, não aceitar uma reunião, não aceitar nenhum tipo de ajuste diante nem do profeta, e nem o profeta deveria trazer diante de Deus nenhum tipo de acordo. Porque o que Deus queria era, de fato, mostrar àquele povo a sua grande ira. E aí vem o verso 13, e a intenção de Deus era, então, ao Senhor dos exércitos, a ele vocês devem santificar. O que Deus está dizendo aqui, não era Israel se juntar com a Síria, e nem era Judá se juntar com a Assíria. Vocês deveriam se juntar, se dedicarem exclusivamente ao Senhor dos exércitos. A ideia de santificar é a ideia de separação. Era Deus que vocês teriam que se separar. Era para Deus que vocês deveriam se reservar. Não é para ou nações pagãs para se guerrearem ou para se protegerem, que era o caso de Acás. Não era com eles, eram comigo. Então, a Assíria está vindo sobre vocês para mostrar para vocês de que não existe outro socorro para vocês. Só existe um. E sou eu, o Senhor dos Exércitos. Sou eu. O verso 13 diz então, é a Ele, ao Senhor dos Exércitos, que vocês devem temer. É dele que vocês devem ter pavor. É dele que vocês têm que ter medo da batalha, de guerrear, de ser contra. É de Deus que vocês têm que ser contra. E aí Isaías diz então de que mesmo Deus trazendo justiça, ele, verso 14, será um santuário para vocês. Será um lugar de abrigo para vocês. Será um lugar aonde vai caber vocês, vai proteger vocês. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa para quem? Para aqueles que são rebeldes. Para aqueles que se esqueceram do Senhor, para aqueles que abandonaram o Senhor. E quem abandonou o Senhor no contexto? Israel e Judá. Percebeu isso? Aqui a gente vai ver a separação, e aí é importante que eu lembrar isso a você. Normalmente um profeta, ele tinha seus ajudantes, ou ele tinha o que alguns chamam de escola de profetas. Então, o profeta não era aquele cara sozinho, que vivia por aí, sem amigos, não. Ele tinha pessoas que o ajudavam ali, que ele treinava, não é? Que de uma certa forma eram seus discípulos. A gente vai ver isso aqui bem claro, que eram seus discípulos. Então, quando você vê lá no verso 13, vocês
está se referindo ao profeta e aos seus discípulos. Está falando a esse grupo de pessoas. Porque quando ele diz sobre pedra de tropeço, ele aponta para a casa de Israel e para a casa de Judá. Então, ou seja, os profetas que tinham consciência e temor a Deus seriam conservados, mas o povo de Israel, o restante do povo, Acás, que não ouviu ninguém, e o povo de Peca lá, que era o governante de Israel, todo mundo seria destruído, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de graça de Deus nesse momento. E aí então Isaías diz, verso 16, guarde o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos, né? Isaías está falando dos seus discípulos, guarde a lei, esperem no Senhor, que escondeu o rosto da casa de Jacó. Ou seja, ele vai destruir todas as nações de Israel e de Judá. Mas nós vamos nos esconder no Senhor, vamos ser protegidos pelo Senhor. E aí você vai ver que isso é interessante. Esse povo aqui vai ser destruído, né, de parte em parte, vai ser tomada uma cidade, outra cidade. E o profeta Isaías vai continuar aqui até o fim. Isaías vai continuar entre o povo até o final, junto com a sua escola, né, profética, vai continuar até o fim. Porque Deus estava preservando a presença do profeta lá, porque é o profeta que iria trazer a voz de Deus de castigo, mas também de misericórdia na hora certa. Era o mesmo profeta que Deus iria fazer. E aí então Isaías diz, verso 18, de que Deus prova o que vai fazer por conta dos seus dois filhos. Os seus dois filhos que representava o despojo foi roubado, o primeiro, e foi tirado, não é? Que foi quando Judá perdeu 120 mil pessoas, tiveram 300 mil escravizadas, e depois Deus diz ao profeta Obed para que profetizasse sobre o povo de Israel e soltasse aquele povo de Judá. E agora ele diz assim, vocês vão ser despojos da Síria, mas depois vocês serão restaurados. Que é o segundo filho de Isaías. E aí então Deus diz a ele de que isso era um símbolo e uma prova bem clara. Por quê? Verso 19. Porque aquele povo de Israel estava tão endurecido, tão envolvido com longe de Deus, envolvido com ídolos e tudo mais, que no momento de desespero, aquele povo não iriam consultar a Deus, mas iam procurar as necroamantes, aqueles que consultam os mortos, e iriam procurar os adivinhos para descobrir qual seria o futuro deles. O futuro deles. Aí observem, porque às vezes a gente sempre olha a Deus da maneira errada e a gente não quer muito ver um Deus que faz justiça sobre o seu povo. Aquele povo estava debaixo de condenação, eles tinham certeza disso, não haveria planos e projetos que pudessem livrá-los da mão de Deus. Mas aquele povo, nesse momento de desespero, eles não queriam buscar a Deus. Eles iriam se curvar diante de adivinhos e diante de pessoas que consultavam os mortos. E Isaías faz exatamente esse questionamento para mostrar o tamanho da dureza daquele povo. E diz assim, verso de número 19 e 20. Quando disserem a vocês, consulte os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? O que Isaías já pergunta é, vocês deveriam procurar ajuda de Deus, mas vocês estão procurando ajuda daqueles que fazem coisas que Deus proibiu de consultá-los, que são totalmente controversos a Deus, os mortos e os adivinhos. E aí ele continua e diz assim, a favor dos vivos se consultam os mortos. Aqueles que já deixaram de existir, eles têm alguma ajuda para dar aos mortos? Não. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, lembram lá em Marcos? Ele disse assim, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Se referindo àqueles que tinham vida eterna, daqueles que foram homens e exemplos de Deus, daqueles que estavam vivos ali. Eram desses que se precisavam. E o verso 20 então diz, a lei é o testemunho. Se a lei e se o testemunho não falar, não existe mensagem de Deus. O que significa isso aqui? Dentro desse contexto, a lei eram os ensinos do profeta. Porque a expressão lei na Bíblia, ela também no Antigo Testamento, ela pode significar ensino, doutrina, não é? Aprendizado, significa isso.
Então, quando Isaías fala isso aqui, ele está falando dos 10 mandamentos. Não é? A gente sempre pensa nos 10 mandamentos como lei. Isaías está dizendo assim, se vocês não ouvirem o que o profeta diz a vocês, se vocês não ouvirem a ordem que Deus está dando a vocês, vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Por que vocês não têm nada? Aí vem o capítulo 9, de verso 1 ao verso 7, que Deus então diz assim, que a ideia aqui é, Deus então mandará um socorro para Israel. E a mensagem aqui é muito simples, não é? Apesar dela parecer muito extensa, mas a mensagem que Deus faz aqui do capítulo 9, ela é muito simples e diz o seguinte, olha, em Israel eu não achei nenhum homem que fosse confiável, porque Israel pecou, Israel vive na idolatria, Israel vive dando as costas para Deus, Israel se rebelou literalmente contra Deus. As 10 nações se rebelaram. As 2 nações de Judá, elas também agora se rebelaram com o governo de Acás. Acás trouxe para Israel, para Judá, trouxe a miséria. O pecado de Judá e de Israel trouxe para o povo inteiro só destruição. E eu não achei um homem, e é uma expressão que vem lá de Ezequiel, não é? Eu não achei um homem que entrasse na brecha. Eu não achei ninguém que intercedesse por esse povo. Eu não achei ninguém que se arrependesse para que esse povo pudesse ser salvo e restaurado. Eu não achei. Por isso que aqui a descrição da ira de Deus é que não tem socorro para eles. É que a Síria vai vir mesmo de maneira forte, vai destruí-los mesmo. E nem Deus vai deter a Síria. Porque eu não estou achando ninguém. E aí o capítulo 9 entra dizendo o seguinte, olha que interessante, não é? E a gente precisa entender o Antigo Testamento para isso. O verso 1 ao verso 2 vai descrever o seguinte, que assim como houve uma época dos juízes em que não havia ninguém que pudesse ser santo diante de Deus, e Deus levantou então Gideão para destruir os midianitas, Deus também vai levantar alguém que possa recuperar, salvar, redimir Israel. De que se até aqui não houve ninguém que pudesse ser digno de redimir uma nação inteira, Deus iria fazer nascer um homem que pudesse fazer isso. E quem é este homem que Isaías 9, de 1 a 7, diz quem é? É o Emanuel. É o Deus conosco. Aquele que está profetizado no capítulo 7, que ele virá, diz aí o texto, verso 14, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Aqui literalmente foi o filho de Isaías. Mas aqui está fazendo uma referência a Jesus. Por quê? Porque mesmo Isaías tendo 2 filhos como símbolo e sinal, bem inteligível, bem visto ali, bem acessível ao povo de Israel, e não trouxe arrependimento, não trouxe mudança, Deus vai trazer alguém diferente. Deus vai trazer um homem com a natureza diferente dos homens até então, das pessoas até então existentes. Porque Israel pecou, Judá pecou, então precisamos de homens diferentes desses que nós já temos. E ele fala então de que Deus vai, a este povo que vive em trevas, Deus vai trazer a este povo que vive em trevas, vai trazer grande luz. A este povo que vivia na região da sombra da morte, Deus vai fazer resplandecer a luz sobre eles. Deus vai recuperar esse povo, porque o próprio Deus já tinha multiplicado, verso de número 3, Deus já tinha multiplicado a dor deles, agora Deus vai multiplicar a alegria deles. Aqui é um texto messiânico, como a gente chama, um texto que fala a respeito do Messias que está por vir. E a promessa de Deus para este rei que está chegando, para este filho que está chegando, filho de uma virgem, não é? Nós estamos no Natal e talvez a gente goste muito de ler esse texto nessa época.
está falando exatamente do Senhor Jesus Cristo. E eu quero então pular lá para o verso de número 6. Verso de número 6, que diz então: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E sabe o que é bacana nisso aqui? E vai nos ajudar a aprender uma coisa aqui. A gente às vezes acha que isso aqui é nome de Jesus. Não é nome para Jesus. Essas 4 expressões, e pode ver que elas são formadas por 2 palavras, tá? Tem algumas versões na Bíblia que está separado, conselheiro, vírgula, maravilhoso. Mas na verdade, no texto hebraico é conselheiro maravilhoso. Ou, na verdade, maravilhoso conselheiro. Tá? São 2 palavras juntas aí. Então são 4 expressões para descrever quem é este filho da virgem que vai nascer. Então não são nomes de Jesus, são títulos exclusivos para Jesus. E aí a gente vai conhecer eles e vai observar de que faz todo sentido nesse contexto. Faz todo sentido nesse contexto. O povo de Israel está condenado a ser destruído pela Síria, a ser escravo de povos pagãos. Deus não encontrou um sequer que pudesse mostrar arrependimento. Então vai vir um sinal de Deus que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E quem será esse filho? Primeiro, ele será o maravilhoso conselheiro. O que significa ser maravilhoso conselheiro, a gente vai ver mais na frente, mas vamos entender já aqui desde cedo. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele que virá e vai levar a efeito um reino a um mundo devastado pelo pecado, mas ele trará a este mundo, fará neste mundo uma obra maravilhosa, que é salvar pecadores, que é redimir pecadores. Esse é o maravilhoso conselheiro. Depois o texto diz de que ele é o Deus forte. O Deus forte aqui significa de que este filho da virgem que vai nascer, ele é aquele que tem o poder de determinar o destino do mundo. Ele tem o poder da guerra. Ele tem o poder de vencer todas e qualquer batalhas que possam vir e aparecer. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele de quem não há inimigo páreo, ou que possa nem sequer se igualar ao seu poder, à sua força e à sua capacidade de destruição. É Jesus quem é este Todo-Poderoso. Este filho da virgem que vai chegar, ele é o Pai da eternidade. O que significa atribuído a Jesus? É que é Jesus quem é o verdadeiro provedor, o verdadeiro protetor contínuo, como um guerreiro a zelar, cuidar do seu próprio povo. É Ele quem vem proteger a sua nação. É Ele quem vem guerrear e lutar todas e qualquer guerra que tiver para defender e para manter o seu povo santo e puro. É Ele quem é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz, porque Ele terá o seu governo e Ele semeará bem-estar e produzirá de maneira global, salvação individual, salvação coletiva, e vai promover uma sociedade de homens e mulheres salvos e resgatados, não pelas suas forças, não pelos seus próprios méritos, mas pelo seu próprio sangue, pela sua própria divindade, por quem Ele é. Por quem Ele é. Quando a gente pensa nesses 4 atributos que se refere a Jesus aqui, e a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai encontrar exatamente em Jesus as lições e vai encontrar nele essa pessoa maravilhosa, grandiosa, forte e eterna. Por isso que a gente vai ler, a gente viu há poucos dias aí o Evangelho de Marcos, e a gente vai encontrar no Evangelho de Marcos, e foi exatamente de propósito pregar Marcos, para depois a gente vir para cá, exatamente um Cristo de que faz mais do que o que fala. De um Cristo que andou, subiu e desceu por ruas, por estradas, por desertos, por grutas,
e nenhum demônio resistiu à sua presença. Nenhum enfermo, nenhuma doença da qual ele ordenou que saísse ou que fosse curada, até mesmo uma doença de nascença, como aquele homem da mão ressequida, ninguém desobedeceu ao seu senhorio. Porque ele é diferente de qualquer outro homem. Ele era o próprio Deus. É o que Paulo diz em Filipenses 2. E ele não usurpou isso é igual a Deus, e ele se assumiu, ou ele baixou a ser a imagem de homem. Mas isso ele não perdeu, ou não deixou de ser Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. E para que precisaria que alguém viesse assim? Porque ninguém neste mundo pode ser santo, pode ser poderoso, pode ter domínio e governo como o próprio Filho de Deus. Então ninguém poderia resgatar Israel, mas Deus poderia providenciar alguém que pudesse ser capaz de resgatar o seu próprio povo. O seu próprio povo. A gente vai ler nesse texto aqui de Isaías capítulo 9, de que ele vem salvar não somente o seu povo, mas ele também vem salvar os gentios. Que está falando da gente que não é de origem judaica ou de origem de Israel. Ele vem salvar todo mundo. E esse filho já nasceu. Aqui para eles era uma esperança, era a certeza de que viria ainda este filho, viria ainda Jesus. É o que trouxe esperança para Israel. A esperança de Israel estava exatamente no servo sofredor, que é uma das mensagens importantes no livro de Isaías. Que o Filho de Deus é o servo sofredor. O capítulo 53 diz isso. Que ele levou sobre si as nossas dores. Que ele foi traspassado pelos nossos pecados. E que Deus se agradou em moê-lo para resgatar o seu povo. Ele está sendo prometido aqui. A este povo só foi dado justiça e destruição. Mas eles tiveram o coração alimentado de esperança. Não de esperança mais de um novo rei, de um novo substituto, de um novo reinado, de alguém que fosse bonzinho, de um exército poderoso, de armas de guerra. Não era mais essa esperança. A esperança é que nasceria um homem que fosse muito mais do que apenas um rei, um imperador, ou um guerreiro, ou um chefe de guarda. Aqui iria nascer o próprio Deus. E ele nasceu. O povo de Israel, a gente viu isso, né? Na verdade, com os jovens nós estamos vendo isso, e a gente vai ver também aqui sobre a supremacia de Cristo estudando o livro de Hebreus. O livro de Hebreus. Para a gente, Jesus já voltou. Para eles, a única esperança que eles tinham era que esse Deus forte aparecesse. A única esperança que eles tinham era que esse maravilhoso conselheiro aparecesse. A única esperança que eles tinham era que o Pai da eternidade pudesse estar entre eles e que o Príncipe da paz pudesse chegar até eles. Mas eles não teriam isso aqui agora. O que eles teriam era a justiça de Deus punindo os seus pecados. Os seus pecados. Como eu quero concluir e para a gente tirar lições disso aqui hoje? Primeira delas. Não confie em absolutamente nada nem ninguém. Eu disse isso semana passada e acho que vou repetir muito isso no livro de Isaías. Só Deus é digno de total e inteira confiança. Só Ele de fato pode garantir proteção, cuidado e zelo. Assim como Ele também pode e é o único que pode trazer justiça e castigo sobre nós sem ninguém ter força para nos livrar. Então, do mesmo jeito que nós podemos olhar para Deus como um Deus que castiga e disciplina, nós podemos olhar para um Deus que também é protetor, cuidador, zeloso e que Ele é absoluto nisso do que faz. Ele é único. Então, vamos colocar nossa confiança somente no Senhor. Não vamos achar que fulano A e B e C pode resolver o problema da cidade, o problema do país, o problema do estado. Não, vamos confiar e acreditar só no Senhor. Segunda lição que esse texto nos traz é que nós precisamos aprender a aceitar os sinais que Deus nos dá. Todos os sinais e todas as coisas que acontecem, Deus deixa bem clara diante dos nossos olhos. E a gente usa muito aquela frase, não é? Que cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar.
E muitas vezes nós não queremos enxergar um Deus que em alguns momentos está colocando inimigos à nossa frente, inimigos da nossa vida, lutas na nossa vida, exatamente para nos provar e nos mostrar o quanto nós somos ou não confiantes nele. O quanto de fato nós somos fiéis, o quanto de fato nós o santificamos e o quanto de fato nós temos muito mais medo dele do que de qualquer inimigo, qualquer doença, qualquer batalha que nós temos pela vida. Vamos olhar para Deus e ver de que somente a Ele nós devemos temer. Que as coisas deste mundo, elas vão chegar assim, elas não são fáceis de serem lidadas. Mas a nossa confiança, mas também a nossa plena certeza é de que só existe um Deus poderoso, capaz de nos cuidar, de nos proteger, e Ele nos mostra isso de maneira bem clara, bem nítida. Terceira lição que esse texto pode e deve nos trazer é de que ninguém pode consertar nada neste mundo. Este mundo só pode ser consertado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse, que muita gente tem medo de ler, é exatamente uma declaração disso. De que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele tem todo o poder. E ele não só é Senhor da igreja, mas ele é Senhor do mundo inteiro. Que lá no céu, ele habita lá no céu junto com o Senhor. E ele vai vir, não é? E é a narrativa de Apocalipse. Ele vai vir para destruir todas as obras do diabo. Ele vem para destruir o grande dragão, ele vem para destruir Satanás, ele vem para destruir o anticristo, ele vem para destruir qualquer um que se levanta contra a sua igreja e contra a sua própria dignidade. E por último, e não menos importante, o que Isaías nos traz aqui no capítulo 8 e 9 até o verso 7, é dizer de que o zelo do Senhor, é a última frase do verso 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que significa essa frase para a gente e a gente encerrar aqui? Zelo, em alguns momentos na Bíblia, né, principalmente lá no Novo Testamento, é traduzido ou é entendido como ciúmes. Qual é a ideia do zelo na figura do ciúmes? É de que quando alguém mexe no que é seu, você fica mesmo enraivado. Você fica mesmo irado. E a sua primeira providência é afastar o perigo, afastar o inimigo de perto de quem você ama, para que não danifique, para que não estrague, não é? A quem você ama. E a expressão de Isaías aqui é interessante porque ele diz o seguinte: o cuidado, o amor, o zelo, a ira de Deus contra o inimigo que maltrata, que conduz e que leva o seu povo a cometer pecados, é ela quem garante que ele proverá livramento e salvação ao seu povo. Olha que interessante. Deus está tão contrariado com o mal, com o pecado, com aquilo que é ruim, de que o seu cuidado por nós provoca e gerou a sua intenção de nos salvar, de nos livrar. E ele faz isso com a sua própria pessoa. Não é? Porque nós sabemos que dentro da teologia bíblica, Cristo é Deus. Então, quando Jesus vem ao mundo, é Deus encarnando. Não é? A gente vai ler isso em João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus veio como um homem para pagar o preço para nos salvar. E isso foi provocado exatamente pelo seu zelo, pelo seu cuidado por nós. Pelo seu cuidado por nós. Agora pense o tamanho e a dimensão desse amor. Como pode alguém deixar de ser Deus soberano, não é? E claro que ele não tinha nenhum limite quando soberano de forma invisível, mas ele assume a forma de homem para resgatar o seu povo, para chegar no último dia e vencer por causa do seu povo, por amor do seu próprio povo. É o próprio Deus vindo sofrer, pagar a pena pelo seu povo pecador. A ira de Deus é derramada sobre toda a impiedade, é verdade. Mas a gente vai encontrar nos evangelhos de que a ira de Deus pela humanidade, ela foi derramada sobre o seu próprio filho, sobre a sua própria carne.
Lembra que Jesus já disse isso? Quem é o amigo que dá a própria vida pelo seu amigo? A gente não conhece ninguém que dá a própria vida por nós e são nossos amigos. Mas a gente conhece um Senhor, um Salvador, que dá a própria ou que deu a própria vida por nós. Para o povo de Israel era uma esperança futura. Para nós já é uma esperança concretizada. Cristo já morreu por nós. Mas isso não deve nos trazer necessariamente uma alegria, uma esperança. Mas isso deve trazer para nós uma consciência clara de que se a maneira como nós estamos vivendo é de fato sobre o cuidado, o zelo, a obediência às leis e aos mandamentos desse Senhor. E é nisso que eu quero chamar a você para pensar agora. A ter um momento de reflexão e pensar se você está vivendo aos moldes de Deus, obedecendo e servindo ao Senhor, para que não mais a ira dele venha sobre você, mas sim a sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo, possa estar plena, em alto vigor, no seu coração, na sua casa, na sua vida, para lutar, para batalhar, para vencer os inimigos, e o maior deles é exatamente o pecado. É exatamente o pecado que nos afasta de Deus, que nos exclui da presença dele e que nos leva e nos entrega às vezes na aliança com aqueles que são ímpios e que são pagãos. Feche os teus olhos.